Ok. Começando o livro de Jeremias. Gente, o que acontece com Jeremias, tá? É assim. O Jeremias, ele foi contemporâneo de um monte de profeta aí, tá? Mas o que tem mais interessante aqui, que nós vamos ver Daniel, Jeremias, o ministério dele foi mais de 40 anos, né? Então, quando Daniel era adolescente e foi levado, ele com a turminha dele, foram levados no cativeiro, eles liam o rolo de Jeremias. Os escritos que tinham eram escritos de Jeremias, né? Então, o que nós vamos falar do Jeremias? Jeremias não se casou, o Jeremias não teve filho, e a missão dele foi dar bronca. Oh, que legal! Que legal! Você imagina, alguém chama você só para dar dura? Você imagina como você vai ser amado pelas pessoas, né? E o que acontece com Jeremias, que Deus levanta ele, né, para profetizar o castigo que ia descer em cima de Judá e Israel, tá? Então, ele era na época do rei Josias, e o resumo de tudo isso que nós vamos estudar hoje é o seguinte: você pode escolher o que você vai fazer, mas você não pode escolher sua missão. Muitas vezes você foi chamado para uma coisa e você não quer e você faz outra. Mudou o chamado? Não. Mas você vai ter o resultado que você quer? Não, também. Por que eu estou falando isso, tá? Tem as histórias. Então, vamos ver Jonas. Não vamos nem pegar a história de gente que a gente conhece, mas vamos falar do Jonas. Deus chamou Jonas para quê? Para profetizar a destruição de Nínive, certo? Aí ele resolveu que lá ele não queria ir, que o pessoal era meio nervoso. Aí ele foi, não, vou pregar o evangelho para outro canto. Ele conseguiu? Não, porque Deus chamou ele para ir para Nínive. Tanto que Deus levou na marra, né? Não vai por bem, vai virar vômito, e vômito de peixe. Gente, imagina cheirar lá dentro, né? Fala assim, do peixe, né? Mas o que a gente vê aqui é exatamente isso. Você pode escolher se você vai obedecer ou não. Mas não diga que você resolveu fazer uma coisa da sua cabeça, que isso é a sua missão. Tá? Você vai fazer só porque você acha mais legalzinho, só para você, eu estou me sacrificando para fazer isso, a obra, mas Deus não mandou você fazer isso, Deus mandou você fazer outra coisa. Então, veja bem, Deus não precisa de mim para fazer o que ele quer. Se eu não quiser, ele levanta outro, mas ai de mim se disser não. E as pessoas levam isso na brincadeira. Então, hoje o que nós vamos ver aqui é a seriedade que nós levamos o evangelho na nossa vida. Até que ponto a gente é capaz de vestir a camisa de cristão e não se vender, né? Porque vender nem necessariamente é dinheiro. Às vezes é dinheiro mesmo, mas se vender a sua moral, vender a sua consciência, vender a sua fé, a gente faz isso, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Primeira pergunta. Eu não vou ler todos os textos, porque por isso que agora o nível está ficando hard aqui no estudo, né? Eu mando antes que é para você ler em casa, porque aí economiza tempo aqui. Então, vamos lá. A primeira pergunta que vai falar da primeira coisa, quando Deus chamou Jeremias. Diz a lenda que ele tinha por volta de 14 anos, tá? Não fala, em lugar nenhum não fala a idade dele, mas se calcula mais ou menos que ele tinha volta de 14 anos. Então vamos lá. Se levar em consideração que João tinha uns 17, então tá por aí, tá? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Então vamos lá. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote. Então, ele era sacerdote também, tá? No território da tribo de Benjamim. Quando Josias, o filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor falou com Jeremias. E falou de novo quando Joaquim, o filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado prisioneiro para fora da sua terra.
Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, que era o filho de Josias. Aí agora vem. E o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que fosse um profeta das nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Então aqui, gente, você imagina, você está no seu quarto, e aí, de repente, uma voz abre o céu, os anjinhos do lado. Imagina a cena, né? Os anjinhos do lado, abriu o céu, e uma voz aí fala assim, ó, Kátia, antes que você nasceu, que você estava na barriga da sua mãe, eu já te escolhi e separei para que você seja profeta. Você acha que eu tinha cara de pau de falar, eu não? Tô fora? Primeiro que eu ia desmaiar, eu ia levar um tempo para recuperar e Deus ia ficar esperando eu me recuperar para poder falar de novo, porque eu ia ficar tão. Uma palavra que não existe no português, mas que a gente entende muito bem, eu ia ficar absurdada, né? E aí, gente, ó a coragem, porque ele falou, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Aí começou o tete a tete. E aí o Senhor respondeu, não me diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu vou mandar. Então, nossa, brincadeira, né? Nossa, Deus falou, ele se recusou. Quantas vezes? Hoje nós temos o Espírito Santo, naquela época não tinha. Hoje nós temos o Espírito Santo. Quantas vezes Deus fala dentro de mim, para mim, e eu não uso essas palavras, mas eu não obedeço e dou umas desculpinhas. Ah, Deus não está falando comigo, porque sabe que domingo é meu único dia de folga, é o dia que eu tenho para passar roupa. Por isso que eu não vou na igreja. Entendeu? Então, a gente fala, a gente dá desculpa. E a gente arruma desculpas para não obedecer. E às vezes, não é nem falta de fé. Gente, é preguiça mesmo. Você acha, ah, Deus manda outro. Tem tanta gente que tem a veia de missionário, eu não tenho, não. E aí? Aí o que acontece? O que eu gosto da Bíblia, gente, é que a Bíblia, ela conta as coisas boas das pessoas e as coisas ruins. Então, a gente se identifica, é gente como a gente. Então, isso é que eu acho o maior barato da Bíblia, sabe? Não é endeusando ninguém, só Deus merece todo o louvor, e só Deus é irrepreensível. Todos os outros são. Oh, veja o que Deus fez com Abraão, o pai da fé, não faz comigo, ô cabeção. Você faz o mesmo que Abraão fez? Deus mandou ele entregar o filho, ele catou o moleque e foi lá levar para matar. E Deus falou, não sei o que, né? Você faz isso? Não. E aí você quer ter a mesma bênção dele, né? Então, né? Então vamos lá. Aí o Senhor respondeu, não diga que você é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, Senhor, que está falando. Gente, aí foi, né? Não vai estar sozinho. É isso que encorajou ele. É isso aqui. Primeiro que ele não tinha a alternativa de negar, porque Deus foi e chamou ele de jeitinho, né? E aí Deus pega e fala, eu vou estar com você. E às vezes Deus está falando isso para mim, para você, e a gente fica dando desculpinha. E de desculpinha nós vamos ver bastante depois. Bom, aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você vai anunciar. Hoje você vai ter poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Então, para agora e pensa se você tem dúvida que você tem algum chamado. Se você tem um chamado e você acha que você é incapaz, eu vou falar. Aquele que chama é o mesmo que capacita. É bíblico isso, tá? Se Deus te chamou, ele vai fazer. Você quer ver? Vamos lá. A gente tem o plano B de desculpa para Deus, né? Quando Deus chamou Moisés, o que Moisés falou? Nossa, Senhor, ir lá falar com o faraó, sou gago, né?
o Jeremias, ele disse que era criança, que era novo. E Gideão, eu, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, não sei o que, tô aqui. Primeiro que ele estava malhando trigo no lagar. O lagar é para pisar uva. E ele estava malhando trigo. Ele já estava fazendo no lugar errado, que era para não os filisteus não descobrirem que os filisteus estavam roubando a comida deles naquela época, né? Então, o Gideão teve uma desculpa, o Jeremias teve uma desculpa, o Moisés tem uma desculpa, a Kátia tem uma desculpa. E o que é que Deus está falando aqui? Acho que a gente já podia até parar aqui e passar uma semana pensando, né? Bom, e aí, o que Deus fez? Deu duas visões para ele entender. Então, a pergunta é: quais são as duas visões? E ele disse o seguinte: o Senhor me perguntou o que você está vendo. E ele disse: eu vi um galho de amendoeira. E o Senhor me disse: está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Todas as vezes que você vê o galho de amendoeira, a vara de amendoeira, tá? Isso quer dizer o quê? A vigilância de Deus. Então, na Bíblia, o galho de amendoeira, as amêndoas, tem tudo significado. Você vai ver isso muito no Velho Testamento. Tem muito significado que é Deus tomando conta. Então, eu vi um galho de amendoeira, é porque Deus está vendo ali, tá? Esse é um exemplo que Deus usa, e não foi só aqui que ele usou, tá? Vamos lá. E aí o Senhor falou comigo a segunda vez e disse: o que mais você está vendo? Eu estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Oi, o que será que Deus estava falando? Então, do norte vai vir a destruição, que se derramará em cima de todos os que vivem nessa terra. Eu vou chamar todas as nações do norte, os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades da... Peraí! Então, Deus ia usar povos, reis do norte, para afligir Israel? Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Aí começa a dar alguma coisa errada na sua vida, você fala: é inimigo se levantando. Às vezes é disciplina. E por que a gente não está falando isso com um recém-convertido? Com quem caiu de paraquedas, que ele não tem maturidade para ouvir isso. Mas quando você estiver em desobediência, o Senhor, ele não tolera. E nós vamos ver aqui que Deus tolera tudo quanto é pecado, ele tolera se você se arrepender, tudo bem. O mais terrível que nós vamos ver aqui é a idolatria. Nós já vimos isso lá no Ezequiel. E agora nós estamos vendo aqui no Jeremias. Idolatria, desviar o foco. Ai, mas eu não faço isso. Ah, não, às vezes você está adorando, idolatrando seu pastor, seu líder. Joyce Meyer, amo ouvir a palavra da Joyce Meyer, mas a minha adoração não é a ela, entendeu? Acho que até ela nem ia gostar de saber que tem alguém adorando ela, né? Então vamos lá, olha o que ele fala. Jeremias, prepare-se para ir, vá dizer a eles tudo o que eu te mandar. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Ui, o que ele está falando? Você fala o que eu estou te mandando, porque se você não falar, eu vou deixar eles cair em cima de você. Foi exatamente isso que ele falou. Então, o que é tudo isso? É o preço da desobediência. Vamos lá. Escute, Jeremias. Todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes do povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Aí fica mais fácil, né? Você ir, né? Deus está falando, você pode ir, vai acontecer isso, mas eu vou estar com você. E aí vem a pergunta, né? Até onde você consegue ir sem medo e até onde você não vai por medo? Mas tem uma coisa mais sutil ainda.
Até onde você não vai? Por vergonha. Ai, eu não quero falar que eu sou crente. Ai, pra que esse povo não precisa saber para ficar dando risada da minha cara? Aí você senta na roda dos escarnecedores e fica quieto. Você anda no caminho dos pecadores porque, tudo bem, eu vou lá, é só não fazer o que eles estão fazendo, mas você tá lá junto. E aí? E aí? Deus está estudar a Bíblia sem colocar em prática para o nosso dia hoje é no mínimo burrice, né? Porque a gente vai ficar 1 hora aqui estudando isso, a gente tem que sair daqui confrontado com alguma coisa, certo? Então vamos lá. Pergunta 3. Pergunta 3 vai falar sobre o capítulo 2. Eu não vou transcrever e ler o capítulo 2 inteiro, mas tem um resuminho, tá? O que Deus faz o povo se lembrar antes de ser disciplinado, gente? Deus não muda a rotina, o modo de operar. Deus vê a falha, Deus mostra a falha, Deus fala qual é a disciplina e ele dá o escape. Você pode ver isso, todos os profetas nós estamos vendo que é a mesma sequência. Então, é legal, porque se ele avisa o que é e ele está falando, eu vou estar com você, aí já dá um pouco mais de coragem, né? Então, vamos lá. O que Deus está falando? Primeiro, o começo do capítulo fala do amor de Deus e a rebeldia do povo. E nós vamos ver aqui que Deus se compara, ele compara a casamento. Tá? Ele compara. Aí você vai falar, por quê? Não sei, né, porque até no Apocalipse, o reencontro é exemplificado como um casamento, né? Que Jesus vai vir, e a noiva vai estar ataviada. Quem é a noiva? É a igreja. E a igreja vai estar e vai se encontrar com o noivo nas alturas, beleza? Todo mundo sabe disso. Mas nós vamos ver. Gente, Deus não chegou um profeta e falou assim, seguinte, vai lá e casa com uma prostituta para você ver como que é. Então, ele sempre usa essa expressão do casamento. Então, aqui ele vai falar, no capítulo 2, ele vai falar sobre o amor dele e a rebeldia do povo. E a rebeldia é o quê? O que ele menciona aqui? O menosprezo das coisas divinas. As coisas divinas que têm um valor imensurável e nós não damos bola, sabe por quê? Estamos acostumados com as bênçãos de Deus. Eu duvido que você agradeceu hoje a hora que você foi tomar banho, que você tem água quente. A gente não agradece. Por quê? Já é comum. Nós somos acostumados com as bênçãos e os cuidados de Deus. E o tomar banho é uma coisa normal, mas existem outras coisas de relacionamento espirituais que a gente está acostumado. Então a gente não dá valor. Pega. Eu conheci uma moça que ela era missionária e ela era tradutora, ela era búlgara. E eu lembro tanto que ela foi para o Brasil e eu peguei ela, eu ia na feira, meu salão abria 9 horas e as meninas abriam. Então eu ia cedinho na feira, deixava as coisas no apartamento e ia para o salão, né? E ela estava lá, eu falei, vamos comigo na feira. Essa menina ficou tão encantada e maravilhada que ela falava assim, quanto verde! Vocês têm verde até quando? Eu falei, o ano inteiro. Como assim? Aí ela viu um cara limpando os cachos de banana, jogando banana no lixo, ela foi lá pedir. Ela falou, não pode jogar banana fora. Como? Lá a gente compra banana embrulhada uma a uma. Aí ela começa a olhar e fala assim, virou para mim e falou, eu já sei, no seu aniversário eu vou te dar um desidratador de legumes. Eu, para quê? Para você ter legumes frescos no inverno. Eu falei, mas eu tenho. Como assim? Aí a minha mãe virou um dia e falou para mim assim, hoje, depois de conhecer essa moça, eu agradeço as refeições de outra maneira. Porque isso é comum pra gente. E ela, veja bem, não era pé de chinelo, não. Não era pé de chinelo, falava não sei quantos idiomas, tá. E, no entanto, é a cultura dela, porque não tinha. Então, nós estamos acostumados com as bênçãos, por isso preza, sabe? Deixa pra lá. Aí, ele fala aqui, Deus dá um exemplo bem pesado, que ele diz assim, vocês deixaram a fonte, o manancial de águas vivas e foram cavar
poço quebrado. Quer dizer, vocês têm de mim o melhor e se contentam com a piscininha. Tá entendendo? Vamos botar isso para o nosso dia de hoje, 13 de agosto de 2026. Quais são as bênçãos que eu convivo hoje e que eu não agradeço, eu não dou bola, porque eu já acho que é normal. Então, às vezes, é necessário nós sermos confrontados com outras realidades para poder saber, você valorizar tudo que você tem. Aí você vai falar, ai, mas Deus gosta mais da gente do que dos outros? Não, mas às vezes é bom você ver. E aqui, exatamente para não se afastar. Então, o que acontece? Deus tinha colocado as fontes de água e o povo ia atrás de fazer poço. É esse o exemplo que ele está dando. Bom, Israel parou de adorar a Deus e começou a adorar Baal. Por quê? Porque o Baal era da turma do povo que estava fora, né? Vai que é mais legalzinho, né? Vai que. A pergunta 4. Qual o exemplo que Deus deu, que Deus usa para comparar o relacionamento com o povo? E aqui ele está falando do casamento, tá? Ele vai descrever de acordo com a cultura daquela época. Daquela cultura, mulher não era nada, você sabe, né? Mulher não era nada. A mulher não podia se divorciar. Imagina, acho que até hoje não pode. Do lado de lá. Então, outra coisa que a gente não valoriza, né? Que nós temos liberdade de falar e ter a sua vontade e elas não têm. Mas aqui, o que acontece? Deus vai dar esse exemplo. Então, só entender o contexto que mulher não apitava nada. Quem falava, o homem que decidia se ia casar e se ia separar. Então, ele fala, o Senhor Deus diz, se um homem se divorciar da sua mulher e ela deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela porque ela foi abandonada, tá? Então, o cara que casasse com a que foi repudiada, que a que foi abandonada, ele estava se colocando na posição de abandonado também. Tá? Então ele fala, isso mancharia completamente a terra de Israel, para que você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, que está falando. Olhe para o alto dos montes e veja. Será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava à beira da estrada esperando os fregueses, como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios. E isso Deus está falando para o povo dele. Para o povo amado, o povo que ele escolheu. Ele está chamando o povo de prostituta. E entra em detalhes aqui. Então, o que a prostituta faz? Vamos lá. O que a prostituta faz? Ela cede favores a troco de dinheiro. Certo? Ah, mas eu não faço isso. Quantas vezes você abre mão de um princípio e o outro por posição, reconhecimento, inclusão, N coisas. Só paulado. Pega os band-aid. Próxima vez eu vou avisar vocês. Papel, caneta e uma caixa de band-aid. Tá? Vamos lá. Aí, olha o que Deus fala. É por isso que não tem chovido e as chuvas da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha na caçola. O que está dizendo aqui? Você agiu como prostituta? Eu segurei a chuva. Por quê? Porque naquela época, gente, não tinha internet, não tinha fábrica disso nem daquilo. Tudo era produção agrícola e pecuária, que precisa de chuva, tá? Então, o que acontece? Ai, o inimigo se levantou. Oh, não sei o quê. Foi Deus que retirou a chuva. Por quê? Para disciplinar o povo que estava balanceando entre Deus e os outros. Porque a terra já estava cheia. E eu vou falar para vocês, é muito comum hoje em dia, internet é um bom barato, né? Você pega o telefone, sempre tem alguém com uma teoria. Aí você começa a ver, assim, pega a verdade bíblica e dá uma viradinha, tipo, não é bem assim. Não é bem assim, já dizia minha mãe. Se você falar não é bem assim, a sua bênção também não vai ser bem assim. Tá? Então, ou é ou não é. Bom. Versículo 4. E agora você me diz, tu és meu pai, tu me tens amado desde que eu era criança. Tu não ficaste
ficarás com raiva de mim para sempre? O povo argumentando com o papai. Povo de Israel, foi isso que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. Tá? Aí vem. Acho que não precisa entrar em detalhes, isso aí acho que está bem desenhado, né? Pergunta 5. O que Deus irá fazer com o povo para corrigir? Aí ele começa, ele pega Judá e Israel, ele coloca como se fosse duas irmãs. Por quê? O povo eram 12 tribos, né? Vocês sabem, 12 tribos. Então, o que aconteceu? 2 tribos foram levadas para o norte, foram levadas. Né? As outras se misturaram e se dissolveram aqui embaixo, tá? Na parte sul. Então, quem que foi para lá? Foi Israel e Judá. Aí, primeiro ele dá a dura Israel, depois ele mostra que Judá também está no mesmo pacote, certo? A irmã Israel se prostituiu e serviu de exemplo para a irmã Judá, tipo a irmã mais velha e a irmã mais nova, né? Aí nós vemos o povo exortado a se arrepender. Sempre, sempre. A palavra do Senhor é ter uma chance para você se arrepender. Você não quer que o negócio fique assim? Se arrepende, tá? Aí vamos lá. O mal virá do norte para castigar ambas. Vai vir o mal. Não importa se o outro é mais pecador e o outro não é, tá? Então vamos ler o versículo 27. Diz assim: Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Ele já decidiu que não voltará atrás. Quando ouvirem os barulhos dos cavaleiros, dos atiradores de flechas, todos sairão correndo. Alguns fugirão para a floresta, outros subirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Jerusalém, você está condenada. Por que se veste de vermelho? Por que usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita. Seus amantes a rejeitaram e o que eles querem é matá-la. Ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto. Um grito como de uma mulher dando à luz a seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém respirando com dificuldade, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida. Eles vêm vindo para me matar. Tá? Olha a situação. E aí na pergunta 6, o que Deus vai fazer para perdoar? O que vai fazer Deus perdoar o povo? Então é assim, para agora e pensa você em que você está prostituindo a sua fé, em que você está negociando, acendendo vela para tudo quanto é santo, até onde está acontecendo isso na sua vida, tá? E agora vem a única coisa que vai fazer Deus perdoar o povo, que é o quê? Moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados, vejam com seus próprios olhos, procurem nas praças, vejam se conseguem achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. Olha que interessante que aqui ele está falando, vai buscar alguém fiel, quer dizer que não tinha. Como que eu sei que não tinha? Porque ele permitiu que o povo fosse levado, tá? Então, você já pensou chegar lá na sua igreja e Deus levantar um e falar assim, então, aqui diz que não tem nenhum fiel. Aí você já começa a ver, né? Aquela tiazinha que é a porteira do Santo dos Santos, o que é o super crente, o pastor que é não sei o quê, você vai ver todo mundo e Deus fala, não tem nenhum fiel. Ui! Nem eu, né? Então vamos lá. O 7. Ao invés de arrependimento, qual o sentimento e argumentos do povo? Porque aí o povo começou a cair a ficha, nós já estamos no capítulo 5, tá? Então, o que eles falam? Teus filhos me deixaram e juraram por outros deuses. Adulteraram e se ajuntaram em casa de meretrizes. Como cavalos andam atrás das mulheres dos outros. Gente, eu acho mal barato, porque a gente fica com dedos de falar certas coisas, mas aqui Deus esculacha, fala mesmo. Então, o que eles fizeram? Negaram o Senhor,
Os profetas falam de si mesmo. Ai, eu queria parar nisso aqui. Sabe o que é o profeta falar de si mesmo? Preciso entrar em detalhes ou alguém já conhece alguém? Que empresta a boca para o inimigo. E o pior, que é o mais comum, empresta a boca para o seu eu. Assim, de falso profeta. Que eles falam de si mesmo. Então, o que Deus vê? Que ao invés do povo se arrepender, olha o que eles faziam. Deixaram Deus e foram se jurar e servir outros deuses. Adulteraram, se entraram na casa de meretrizes. Como cavalos no cio, andaram atrás da mulher dos outros, negaram o Senhor e os profetas falaram de si mesmo. Isso aqui depois toda a dura que Deus deu. Aí sabe o que acontece? Eles achavam que a lei era flexível. Se eles achavam que a lei era flexível 700 anos antes de Cristo, o que ia falar de hoje, do nosso mundo moderno de hoje, onde tudo não é bem assim? O evangelho da graça, nós somos salvos pela graça, ok. Mas isso não quer dizer, não te autoriza a fazer tudo que você quiser e depois no final você pede perdão, aí você é salvo, você curte a vida aqui, no último momento tá lá. É isso que é para você fazer? Não é, né? Então vamos lá, pergunta 8, é o capítulo 6, vai falar qual é a sentença. Então, Deus mostrou o que estava errando, Deus deu a oportunidade, procurou, se tivesse algum justo lá, não tinha, e aí agora vem a sentença. Jerusalém vai ser sitiada, o norte se levantará para desolar a nação, a iniquidade será a causa da sua queda. E isso nós vemos várias nações caírem por causa de iniquidade. Nós vemos isso no mundo de hoje. E eu estou falando, eu sou brasileira, tá? Infelizmente, nós vemos isso acontecer no nosso país também. Então, o versículo 8 do capítulo 6, ele diz o seguinte: povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês, senão eu os abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. Gente, nós estudamos isso semana passada. Você já pensou em Deus nos abandonar? Deus desistir, abrir mão da gente? E o que é que fala, o que é que a Bíblia inteira fala, que faz, o que é que causa Deus nos abandonar? O que é? Idolatria. Iniquidade. Aqui não está falando que é fumar, não está falando que é falar palavrão, não está falando. Tudo isso é pecado? É pecado. Mas o pecado que Deus abomina é ser trocado. A glória dele ser creditada a outra pessoa ou a outra coisa. E muitas vezes esses ídolos são enxertados na nossa vida de uma forma sorrateira. Você nem percebe o que está acontecendo. E de repente, quando você vê, a coisa já está nessa proporção. E qual é o escape? Arrependimento. Mas, nossa, Cátia, como é que eu vou saber, então? Aí vem a oração do corajoso. Deita hoje no seu travesseiro e ora e fala: Senhor, me mostra os pecados que me são ocultos. Quem caminha comigo já está acostumado com essa expressão que eu falo sempre. Eu falo sempre. Precisa ter coragem para fazer, porque ele vai mostrar. A palavra de Deus que o justo não fica sem resposta. Então, se você perguntar, ele vai te falar. Vai doer? Dói, viu? Já experimentei algumas vezes. Dói. Só que é um grande barato, porque é Deus contando. É isso que está te... Então, quer dizer que é só abandonar. Ai, mas eu não consigo. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Jesus disse que você pode até pedir para Deus te ajudar na falta de fé. Ele fala. Não tem fé suficiente? Peça que o Espírito Santo te concede. Então, olha tudo o que Deus está vendo no povo dele, certo? E o escape é o arrependimento e a disciplina vem. Eu gosto de falar disciplina do que castigo.
Porque a disciplina tem um fim proveitoso. Quando você é disciplinado, dói, mas é para você melhorar o seu caráter, ok? Vamos lá. Pergunta 9. Qual é a consequência da falta de arrependimento? Gente, eu nem vou ler o texto todo, mas é o capítulo 7, tá? Eu vou ler até os 7 primeiros versículos. Diz o seguinte: o Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Deus avisou antes e já falou: abandone o que vocês estão fazendo. Não confiem mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Esse é o templo do Senhor. Esse é o templo do Senhor. Esse é o templo do Senhor. Porque acha que está indo lá na igreja, então você é café com leite, né? Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns para com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes nesse lugar e parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Então, cara, você está me dizendo que até dentro do templo tem tudo isso? Tem. Tem. Você pensa que você pode fazer qualquer coisa, mas como você está envolvido na obra, como você tem carga na igreja, como você frequenta todo o domingo, bate cartão lá, né, uma vez por semana, você acha que você é café com leite, que as coisas não vão vir sobre você. E eu vou te falar, Deus está falando assim, mude, Ele está falando para quem está dentro da igreja. Aqui ele não está falando para o mundão, ele está falando para mim e para você, que nós estamos lá dentro do templo e acha assim, ai, nós estamos seguros, estamos debaixo das asas do Altíssimo. Tá mesmo? E tá fazendo besteira, então. Será que você acha que você está embaixo das asas do Altíssimo, você está fazendo besteira? Que é falar mal de um, de outro, adorar outras coisas, chega e fala assim, ai, meu Deus, meu problema é tão grande que eu tentei de tudo, agora só Deus. Ô, cabeção, Deus é Deus na sua vida? Ou ele é um acessório que você encontra lá no domingo quando você vai na igreja, né? E aqui, o capítulo 7, ele resume o seguinte: a intercessão não salvará o povo. O arrependimento precisa ser pessoal. Aquele hábito do sacerdote, né? Por exemplo, vamos falar da família. Então, como que era o esquema na época? O chefe da família, ele ia uma vez por ano no templo e levava um animal de acordo com a turma de pecado que tinha e ele sacrificava para todos. Aí o sacerdote, você levava os animais, as coisas de sacrifício lá para o templo, o sacerdote sacrificava e aí era todo mundo perdoado. E aqui Deus está falando que o arrependimento precisa ser pessoal. Não adianta você grudar num crente, você não vai virar crente por osmose. Não adianta você ir numa igreja na hora da confissão de pecados, aí levanta lá o senhorzinho, o super crente, levanta e fala, Senhor, perdoa a multidão dos pecados da tua igreja. Você não vai estar perdoado, porque você só vai ser perdoado se você se arrepender. Então, é pessoal. É errado orar assim? Não, não é. O desejo do tiozinho que todo mundo seja perdoado. Mas essa oração não vai funcionar. É pessoal. Senhor, roubei granulado no supermercado. Me arrependi, não vou mais. É sério isso, gente. E outra coisa, que nós multiplicar os sacrifícios também não resolve. Aí eu vou fazer penitência. Aí eu vou andando de São Paulo até Aparecida do Norte. Tá? Vi muito isso. Vi muito. O pessoal acha que você pode continuar fazendo o que for, mas se você for caminhando até Aparecida do Norte, meu filho, vai gastar seu tênis. Nossa, mas você está falando isso? Aí os crentes, os protestantes. Então, protestante também. Aí você faz aquela cara de funeral na igreja e sai de lá já marcando a gandaia da semana que vem, né? Ou no mesmo dia, né? Então, o que nós vemos aqui? Nesse livro de Jeremias, nós começamos 7 capítulos só.
E é muito interessante que a palavra é a mesma. Aonde você está? Então, para pensar, qual que é o meu chamado? Você tem um chamado, tá? Esquece, porque se você não tivesse um chamado, você se convertia e ia embora. Se você está por aqui ainda, é porque você tem um chamado. Então, a pergunta, qual é o meu chamado e qual é a minha desculpa? Não é o seu motivo. Eu conheço uma moça que eu faço, uma senhora que eu corto o cabelo dela, que quando a filha estava no high school, ela dizia assim, quando minha filha entrar na faculdade, aí eu vou pegar firme na igreja. Porque tem uma igreja perto da minha casa, que é muito legal, quando minha filha entrar na faculdade, tá bom? A filha dela entrou na faculdade, faz faculdade lá em Nova York, e ela fala assim, então, agora, quando ela terminar a faculdade, aí eu vou para a igreja. Aí agora, a última vez, ela veio e falou assim, então, descobri que a minha igreja está abrindo uma perto da minha casa. A hora que abrir da minha casa, aí eu vou pegar firme na igreja. Gente, amanhã pode não existir, né? Mas sabe por que, que as pessoas vão protelando? Porque não conhecem a alegria, a satisfação, a plenitude de você caminhar na presença de Deus, obedecer. Gente, servir a Deus não é um castigo, é uma bênção. É você saber que tem alguém que vai resolver os BO para você. Aí preciso parar de falar, gente. É saber que tem alguém que vai resolver os seus problemas. Então, o crente, quando eu digo crente é o que crê, a vida não é chata, muito pelo contrário, é tranquilo, porque você sabe que você entregou seu dia para Cristo e tudo que acontecer ali vai ser consequência de um relacionamento trilegal. Com quem? Com o dono de tudo. Então, aonde eu estou? O que eu estou protelando? O que eu estou renegando do meu chamado? E aí, a outra coisa para perguntar: o que eu tenho feito que desagrada a Deus? Que Deus vai olhar e falar: eu vou descer a água fervente do norte para acabar com vocês. O que é que eu tenho feito que desagrada a Deus? E você que está ouvindo isso, não sei em que ano você vai estar ouvindo, aonde você está ouvindo, mas é uma palavra direta para o seu coração agora. Para, ora e pergunte: o que eu tenho feito que desagrada ao Senhor? Pergunte, porque Ele vai responder. E o grande barato é que Ele responde com o escape. Ele fala: você está fazendo isso e você deve fazer isso. A sua vida vai ser chata, você vai para o mosteiro, muito pelo contrário, você vai ser livre. Você vai ter, a sua caminhada é muito mais fácil, porque você tem só o dono de tudo do seu lado. E ele chama você de filho. Ele se coloca na sua vida como seu pai. Então, não adianta você seguir o script, não sair da igreja, fica fazendo sacrifícios e acha que um só já vai servir para todo mundo. Não. Deus criou você, como ele falou lá no começo de Jeremias. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu já conhecia o seu nome e já tinha uma missão para você. Então, não tem jeito de você sair fora. Tem jeito de você renegar. Mas precisa ter muita coragem para dizer não para Deus. É ou não é? Muita gente que fala não para Deus achando que tudo bem. Ele está sentado lá no céu, no trono, blá, 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 blá. Precisa ser muito corajoso para se colocar numa situação que Deus abre mão de você. Que Deus deixa você viver a sua própria sorte. E como reverter isso? Pede para Deus te contar, se arrepende, vida nova e vamos seguir a missão, ok? Beijo para vocês, semana que vem tem mais. E próxima semana, do lado da Bíblia, o caderno e a canetinha, deixa um band-aid que eu acho que vai ser mais útil, tá bom, meninas? Beijo para vocês.